Como está o seu relacionamento com os familiares do idoso que você cuida? É uma relação amistosa ou vocês ficam medindo força, querendo saber quem tem razão o tempo todo? Gente, tem alguns pontos que o cuidador precisa sempre se lembrar. Primeiro, houve uma mudança do padrão familiar e um familiar que escolhe contratar um cuidador, em geral, ele não quer. É porque o idoso fragilizou a tal forma ou a família tem uma rotina que ela não contempla um cuidado tão específico de um idoso fragilizado. Então, de imediato a gente achar que um familiar, ao contratar um cuidador, ele negligencia, já é um primeiro erro. A segunda coisa é que se o familiar chama o cuidador, ele quer continuar participando da rotina do idoso e somar o elo, o vínculo familiar com a técnica que o cuidador vai oferecer. Então não tem necessidade de medir forças, de brigar, marcar território. São papéis diferentes e complementares. Esse é um ponto que o cuidador precisa se lembrar o tempo inteiro, porque é muito diferente quando você tem um cuidador que está ali olhando para o problema e oferece instrumentos para resolver esses problemas e respeita a história de vida desse familiar, a relação que aquela pessoa construiu com o idoso, tá? Então, se você está com dificuldade de se relacionar com o familiar, a primeira dica: se posicione profissionalmente. Se posicione enquanto uma pessoa que detectou problemas, detectou demandas e que tecnicamente você vai ajudar a resolver. Não seja você, cuidador, uma pessoa que aumenta o problema, que fica de picuinha, que fica problematizando, que não entrega as técnicas, os cuidados esperados, né? Não resolve, por exemplo, você foi chamado para dar medicação e você não dá o remédio. Então, tenha uma postura proativa, que se preocupa, se dedica ao idoso que foi contratado, tá? E mostra para o familiar o seu profissionalismo e cative nele a segurança, o vínculo profissional, e isso deve com certeza reverberar no seu dia a dia, tá? Então cuidado, porque se o familiar também tá ali boicotando, pode ser que seja uma forma dele manifestar o sofrimento dele, porque no íntimo ele gostaria de cuidar, de dar conta, né? Você vai chegar ali para cuidar do amor da vida dele. E é inteligente o cuidador que sabe discriminar o que é um boicote do que é uma vontade muito grande de fazer parte do cuidado. Então ali vai mais uma dica: ajude o familiar a participar. Mostre para ele assim: olha, para mim é muito importante que entre essa e essa opção você escolha, e opções seguras. Olha, eu preciso muito da sua parceria. Aqui é a técnica, pode deixar que eu faço, fica tranquilo. Esse outro ponto é você, familiar, que vai decidir. Você me ajuda? Entenda ali as alianças necessárias. E se por acaso o familiar tem dois filhos que não se entendem, existem condutas diferentes, se coloque. Fala: olha, o que você está me dizendo é diferente do que o seu outro familiar. Vocês podem, por favor, conversar e decidir qual é a melhor conduta? Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente se vê no meio de um imbróglio ali familiar de muitos anos. Mas se mantenham neutros, se mantenham técnicos, para que de fato você tenha o seu trabalho reconhecido, com efeito, com impacto positivo na vida do idoso, e sem deixar que essas pontas soltas ali sejam distratores que impactem negativamente na entrega do seu trabalho, tá bom? Então, profissionalismo, separa pessoal do profissional, para que no dia a dia você tenha mais assertividade.